Salve, salve, galerinha! Eu sou o Tamir Felipe. Dá um salve aí, Samuelson. Peraí, cara. Vamos tentar aqui. Sabe o gabarito? Tá. Estamos começando hoje aí, ó, nosso novo podcast, nosso novo programa semanal. Para aí você que é um trabalhistazinho, pequenininho, que é querendo aí saber um pouco mais da história política do Brasil, a história do trabalhismo e muitas coisitas más. Eu e o Samuelson aí vamos tentar ajudar de alguma forma. Eu como interlocutor, né? Só tomando a aula e fazendo a pergunta que você aí quer fazer. Mas tem pergunta idiota, Samuelson? Não, toda pergunta é massa. É verdade, tem aquela sabedoria, né? Idiota é não perguntar, né? Tem que perguntar que é legal. Tem gente que não pergunta aí, não é legal. Aí. Os trabalhistas estão chegando os trabalhistas. Os trabalhistas estão chegando os trabalhistas. Então tá bom, ó, jogamos lá algumas sugestões aí pro nome do programa do podcast. O que mais apeteceu a gente até agora é o Fio da História, né? Eu gostei muito do Fio da História, não foi, Samuel? Você gostou de qual, mano? Eu gostei do fio da história, eu achei uma coisa que tenha tudo a ver com a nossa história mesmo. Mas eu vi outras propostas legais, eu acho que a gente pode desenvolver o fio da história, outra ideia. E vamos descobrir, né? Vamos ver qual vai ser a resposta da galera aí, o feedback da galera. Boa. Então, galera, já precisamos de vocês aí. Deixem sugestões de nomes pra gente poder fazer desenrolar aí com um nome bem legal, tá bom? Outra coisa também, se tiver algum designer aí, ó, quiser ajudar a gente com esse tal e fazer um logo, alguma coisa legal pra gente assim, pô, ficaria legal, né? Interessante, algum flyer, alguma coisa assim, já dá aquela agilizada do nosso lado, tá? Então, quero a contribuição de vocês. Deixe nos comentários. E pro primeiro episódio, eu fiquei muito curioso, Samuel. Eu fiquei muito curioso. E eu queria que você me introduzisse no histórico, assim, no trabalhismo brasileiro. Eu acho que o ideal é a gente começar pelo início, né? Acho que é isso. Eu queria muito que a gente conseguisse recontar a história, porque eu acho que o trabalhismo no Brasil, de todas as ideologias políticas ou tradições políticas, é mais conhecido. Não porque é mais nova, nem porque porque é menor. Na verdade, é a mais antiga do Brasil. Mas porque a gente, ultimamente, tem... enfim, nas últimas décadas, desde a redemocratização, o trabalhismo veio diminuindo um pouco e em relação a outras vertentes que são externas ao Brasil. E a gente tem perdeu mesmo esse costume de contar a história e de ler a respeito, né? Eu acho que recontar a história e ler a respeito vai ser uma coisa importante para os brasileiros entenderem qual é a ideologia ou tradição política que fez os grandes momentos acontecerem da história do Brasil. E aí, qual é a tua questão sobre começar? Boa. Eu acho que então a gente tá nessa missão hoje, né? No primeiro episódio, vamos puxar a capivara do trabalhismo do Brasil, né? Você manja essa expressão, puxar a Não, capivara? Puxar a capivara é isso, entendeu? Puxar o histórico, descolar qual que é a sua, entendeu? Tipo assim, qual que é os seus BO, seus feitos, puxar a seus... capivara, isso é expressão da onde? Isso é de São Paulo, mano. Vou puxar a capivara do fulano, entendeu? Às vezes você quer saber qual que é o passado dele. Não tem, também não tem, sabe que não tem capivara no Ceará, né? Não tem capivara no Não Ceará? existe, elas foram extintas há muito tempo. Como as onças também. Vixe, vixe Maria. F capivaras. Eu acho que comeram todas. Enfim, eu não sei, mas eu entendi. Eu vou começar. A tradição política brasileira do século XIX, né? A gente tinha uma tendência importante do pensamento, que é uma das grandes tendências do pensamento mundial, né? Que se chama positivismo. Então, se a gente pegar lá atrás, na independência do Brasil, um pouco mais para frente, o Brasil está formando um Estado nacional, as ideologias que existem, ou seja, os partidos que existem são os liberais e os conservadores, que nunca deixaram de existir, né? Isso lá na Independência, você tá Vamos falando? pegar lá pelo contexto da independência, entre o primeiro e o segundo império, até meados de 1950, de 1850, certo? Boa. A gente, Boa. quais são as ideologias do Brasil? A gente pergunta, para falar de história, né? Tem os liberais e os conservadores, né? Que estão disputando entre si, e eles são um pouco parecidos.
na época. Né? Eles têm diferenças, e tem uma ala muito mais libertária, muito mais revolucionária, uma ala mais republicana, e tem uma área de liberais, vamos dizer assim, mais conectados com ideais republicanos, e tem uma ala que é mais conservadora, e mais ligada à monarquia. E dava pra, tipo, separar isso aí por, tipo, esquerda ou direita, assim? Dava pra saber quem era o da esquerda e quem era o da direita, igual? Os que defendiam o ideal republicano, que a maioria estavam mais no campo liberal, mas também tinham no campo conservador, eles seriam entre aspas, uma esquerda. Mas é difícil determinar isso, porque é uma disputa que você tem contradições. Tem republicanos que não são tão... que só querem a mudança do sistema de governo. E tem republicanos que são abolicionistas, são mais progressistas, assim. Isso vai ficar um pouco mais definido um pouco depois. Mas lá entre... Exemplo, para dar um exemplo histórico, né? A nossa tradição, o trabalhismo, tem uma conexão com a independência. Como é que isso acontece? Já ouvi falar de José Bonifácio, já ouviu? Já ouvi falar. Então, ele é um cara, por exemplo, que faz parte dessa tradição da independência, da abolição, desse ideário, né? E a gente tem ali também, nesse contexto, um outro rapaz chamado Gonçalves Ledo. Já ouviu falar? Esse não, esse eu nunca vi a rua com o nome dele, não. Pronto. Os dois fazem parte dessa história, né, que são chamados... O José Bonifácio é conhecido como patriarca da independência e o Gonçalves Ledo é conhecido como o articulador da independência, né? Eles dois são caras que... O José Bonifácio é muito mais ligado ao ideário conservador e o Gonçalves Ledo é ligado a um ideário republicano mais liberal, mais revolucionário, entre aspas. E os dois são muito importantes. E você pode dizer que para a época, para o ideário escravista da época, os dois eram, de certa forma, entre aspas, muito entre aspas, uma esquerda. Não é uma esquerda, né? Eram sujeitos mais progressistas em relação ao tempo dele. Essa ideia de esquerda não pega muito bem na época, não combina muito. Entendi. O Gonçalves Ledo talvez parecido com isso, né? Mas os dois defendiam a abolição, os dois defendiam a independência do Brasil, eles discordavam em relação à monarquia e república, mas, enfim, esses dois sujeitos são muito importantes, porque o Gonçalves Ledo escreveu uma carta, que é, na verdade, um manifesto da independência, e o José Bonifácio escreveu outro manifesto da independência, que foram importantes no contexto prévio à Declaração da Independência, à luta da independência. E eles eram parceiros? Eles eram parça um do outro? Eles eram opositores dentro desse mesmo movimento na maçonaria, então cada um estava de um lado. Maçom? Tinha maçom já? Ah, com certeza, a maçonaria velha. A maçonaria na época era muito importante. A maçonaria na época ela era uma espécie de agremiação política e de credos, onde as elites da época intelectuais se organizavam, né? Era uma espécie de clube, como é um clube hoje, mas na época tinha uma natureza muito mais política e ideológica que hoje. Hoje está mais ligado à questão espiritual e convivência mesmo, arte, né? Sociabilidade. Na época era mais ligada à luta política, de certa forma. E, enfim, os dois eles faziam parte desse movimento maçom, também faziam parte desses ideários, vamos dizer assim, de progresso para a época, né? Iluministas ou liberais. E o José Bonifácio influenciou muito a monarquia daquele tempo, que foi, né, o processo de independência. Enfim, foi um líder na época, foi frustrado em relação à tentativa dele de progredir aspectos. Escreveu alguns textos importantes para a gente hoje. Ideia de projeto. A ideia de projeto nacional está presente nele, por exemplo. O primeiro PND foi ele que fez? É quase isso, né? Mas ele estava desenvolvendo projetos para o Brasil, uma ideia de futuro, de longo prazo. Inclusive, incluía abolição, incluía direitos, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. Eles estavam envolvidos com a monarquia ali ou não? Tipo assim, é uma coisa de fora para dentro ou de dentro para fora? Ele tava querendo fazer mudança de dentro? O José Bonifácio está envolvido com Dom Pedro I, de forma muito direta. O Gonçalves Ledo, ele participa e articula a independência, mas ele não é tão próximo disso porque ele é um republicano, né? Então, ele não tinha essa relação tão próxima. Tanto que quando houve o conflito da independência, ele ficou um pouco afastado, um pouco exilado, certo? Então, posteriormente, ele não foi ao poder, mas ele foi político, né? E participou do processo posterior, né? Mas não é como o José Bonifácio, que tinha, vamos dizer assim, uma proximidade muito maior da elite dinástica da época, né? Para resumir. Pode crer. Pode crer. Porque, inclusive, ele trabalhou no governo da regência, né? Bonifácio. A regência é aquele período que fica o Dom Pedro pequenininho, né? Dom Pedrinho, né? Essa regência que eu tô falando é essa, né? Ele foi tutor do Dom Pedro. Porque Dom Pedro II ficou o Pedrinho um tempinho, né? Até ele poder tomar posse, né? Isso.
Então, enfim, esses governos regenciais, ele faz. Então, a gente tem essas duas figuras, são para a gente começar lá de trás. Você tem ali a ideia de projeto, né, uma ideia de progresso também. E vamos dizer que são as primeiras expressões de uma coisa que vai ser importante posteriormente, que é um ideário republicano ou progressista ou de projeto, né? Esses ideários assim já são nacionalistas, estão presentes ali naquele ato de independência, que vão, vamos dizer assim, virar um caldo cultural. Se tu ler, eu vou ler uma frase do Gonçalves Ledo que eu gosto, para você entender como era. Parece às vezes eles falando, lembra o que a gente fala em relação ao Brasil de hoje, que a gente sonha, essa ideia de independência, soberania. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui, ó. Não ouça entre vós outro grito que não seja união. Do Amazonas ao Prata, não retumbe outro eco que não seja independência. Formem todas as nossas províncias o feixe misterioso que nenhuma força pode quebrar. Então tá vendo que ele está defendendo a ideia de união do Brasil, né? Um país só, unido, integrado, né? E essa é uma ideia que já era muito forte na época. No manifesto dele, ele começa assim: está acabado o tempo de enganar os homens. Então, havia uma ideia de progresso, de verdade, de unidade do Brasil e de projeto. Então, ali. Aí o que acontece? Claro, o movimento republicano ele vai evoluir. Dentro da história do Império, você tem uma certa liberdade de expressão, então houve um desenvolvimento. A partir do Dom Pedro I, o Brasil vai ter mídia impressa, né? Jornais, editoras. Aí começa a história literária, jornalística, política do Brasil de fato. E então você tem ali, mais ou menos por volta de 1850, chegando no Brasil uma ideia nova, em forma de leituras, né? De ensaios, de trabalhos, entre 1850, 1860, por aí. Uma ideia chamada positivismo. Já ouviu falar do positivismo? Só, assim, só ouvi você falando, na verdade. É uma das ideias mais importantes na história do Brasil, mesmo. Umas ideias mais o quê? Mais importantes da história. Mais importantes. Você tinha esse caldo de cultura revolucionária, abolicionista, republicana surgindo entre 1820 e pouco e 1870 e pouco, 60 e pouco. Esse caldo ele ainda era de uma natureza ligada à tradição republicana liberal, ao que estava aparecendo de fora, e as leituras deles, dos franceses, das revoluções fora do Brasil, francesa, americana e tal. Mas faltava uma espécie de ideologia forte, orgânica, organizada, uma visão geral sobre as coisas, uma visão mais científica, mais precisa sobre as coisas, que fosse mais do que a ideia de liberdades, né? E fosse uma ideia de como seria a luta organizada, política e tudo. E, enfim, lá por volta de 1850, 1860 e pouco, começa a chegar essa ideia. Fora do Brasil, o cara que pensou ela se chama Auguste Comte, que é um francês, que é muito importante, porque a ideia do positivismo dele, ele começa a esboçar isso muito novo, né, em textos que depois são publicados como opúsculos de filosofia social, chama. Na época, como ainda uma espécie de estagiário, de ajudante, de pupilo, né, vamos dizer assim, assistente, de um cara chamado Saint-Simon, Conde de Saint-Simon, que vamos dizer que é um dos últimos iluministas, né? Então, e o Saint-Simon era um socialista já. Ele já pensava essa ideia de socialismo, de igualdade, né? E de liberdade social e de cientificidade também, de indústria, como uma coisa estruturante no pensamento dele. O teórico mais importante da formação do Vargas. Mas o que é o positivismo, mano? Bom, é isso aí que a gente vai discutir. Boa. É uma coisa importante, porque o positivismo é a ideia de dado, de local dado, de uma coisa real, concreta, né? Por isso vem do latim com essa ideia. E o que ele quer dizer é a afirmação da realidade objetiva, do mundo real, contra um mundo das ideias distante da realidade, né? Então era a afirmação da ciência como método para fazer um mundo melhor, tanto no campo dos saberes científicos mesmo, né, de uma ciência organizada, sistemática, racional, empírica, né, quanto no mundo da política e da sociedade, uma sociedade científica, racional, organizada, sistemática, né? E isso tem tudo a ver com a República, em que o homem vai se afastar dos valores antigos, das religiões antigas, da teologia católica e tal, e se aproximar de uma sociedade laica, uma separação entre Estado e Igreja, uma ideia de república que o povo tenha a possibilidade de se representar no poder e não mais as famílias tradicionais dinásticas, né, da realeza, das dinastias, da nobreza e tal. Então, essa ideia de separação de um velho mundo e um novo mundo moderno é um aprofundamento do iluminismo, né? Mas dessa vez com uma organização social, não só coisa de filósofo,
positivismo ele quer ser um movimento para o povo, para todo mundo, né? É muito mais sistemático que o iluminismo, que eram vários filósofos com ideias diferentes, né? Que não é mais um movimento de intelectuais dispersos, como foi o iluminismo, o século das luzes, né? É um movimento do século XIX que a ideia é levar essa ideia de ciência, de organização para todo mundo, para todo cidadão, para todos os estados do mundo. Então, o positivismo é a ideologia do republicanismo brasileiro, do século XIX para o século XX, né? Um republicanismo radical, popular, social, né? E aí, isso vai ser muito importante. Então, na década de 1870, né, ele vai chegar num auge, vai passar 20 anos antes, ele estava se divulgando, chegando no Brasil. Na década de 1870, ele vai chegar no auge. Em vários estados, ele vai ter representantes muito importantes. Em Pernambuco, vai ter na Escola do Recife. Aqui no Ceará, tem um negócio chamado Escola Francesa, que é um conjunto de intelectuais que vão influenciar depois outros movimentos culturais, são também positivistas. Em São Paulo vai ter um autor importante, que é o Luiz Pereira Barreto. No Rio Grande do Sul, você vai ter o surgimento também de um movimento muito importante, que vai levar ao caxilismo, que é conhecido como caxilismo, né? Que depois vira varguismo lá na frente, né? Que é o surgimento de um partido republicano no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, ele vai se fortalecer muito e vai formar o que chamam de igreja positivista, né? Que é uma ideia que vem do Comte. É uma igreja onde o culto é um culto à humanidade, às ciências, né? Eu já vi falar sobre igreja positivista, agora você falou isso, eu lembrei. Tem no Rio Grande, tem no Rio de Janeiro, e acho que tem uma capela no Paraná. Então, tem uma capela no Paraná. Então, assim, o positivismo é uma ideologia que começa a ficar forte no Brasil, se formalizar mesmo, na década de 1970, e ela influencia muito na cabeça dos militares e dos intelectuais do Brasil na década seguinte. Muito, muito mesmo. As classes médias brasileiras que estão metidas na política, vão estar metidas no exército, vão estar metidas na luta intelectual das artes, a literatura. Há uma influência muito forte do positivismo como movimento das classes médias naquele período. Isso já é república, né? Não, 1870, a gente está falando... 1870, pode crer. É que você falou no século... você falou na década seguinte, é verdade. 1876, ele já... 75, ele se estruturou como movimento formal mesmo, já com a fundação de igreja positivista, com movimento político e tal. Então isso teve influência na República? Na década seguinte, a abolição da República, os positivistas eles estão totalmente ligados à concepção de abolição. Eles estão completamente ligados a isso. Claro que a abolição é ampla, né? Tem várias pessoas, mas eles são muito ligados a esse movimento de abolição pelo Brasil inteiro. E aí na proclamação da República, né, há uma presença que é muito maior ainda. Porque a proclamação da República ela é orientada pelos positivistas, né? Então você tem o positivismo ele se torna ali a ideologia da nação, né? Com uma tradição política explicativa do país, e o Marechal Deodoro ele vai ouvir os positivistas, em especial um deles que é o Benjamin Constant, né? E enfim, a proclamação da República ela visa fundar uma república positivista. Isso é uma república no sentido positivista. Lembrando que o positivismo é republicano, né? Então a abolição da monarquia e a criação do que eles chamam de Estado positivo. Os positivistas acreditam num ciclo de 3 estados. É o estado teológico, o estado metafísico positivo, que seria estado no sentido de situação, né? Universal. Então, o mundo e a sociedade ela evoluiria mentalmente, vamos dizer assim, entre esses 3 estados. Começa no teológico, que é a crença dos deuses como explicação única das coisas. Depois o metafísico, que é a abstração, o abstrativismo, né, como uma única coisa explicativa. No fim, o positivo, que é a possibilidade de compreender a realidade de forma objetiva, através de métodos científicos, né? Então, eles entendem que a república é essa forma positiva, né? Mais concreta, mais próxima da realidade, de fazer uma política para todo mundo. E mais solidária, né? Então, assim, a partir dali, isso é tão importante que o ideal positivista, o lema do positivismo, se chama amor, ordem e progresso, certo? É o lema que sintetiza as ideias do positivismo. Amor? Ordem e progresso. Amor, ordem... é verdade. Tem uma história Tem até uma história por que foi tirado o amor da... Tem essa história, não foi? Porque foi tirada a bandeira. A bandeira tá só ordem e progresso, né? Quem fez a bandeira foi um positivista muito importante, que é um dos 2 mais importantes teóricos do positivismo no Brasil, do período, né, dos mais ortodoxos, que é o Teixeira Mendes e o Miguel Lemos. O Teixeira Mendes, ele fez essa proposta da bandeira, né?
Então, de fato, não está o amor lá, porque o amor está implícito, mas no desenho da bandeira, né? Mas a frase completa seria o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Tá aí, tá aí. Aulas. Gostei. Eu gosto dessas coisas assim, dos símbolos da bandeira. Eu gosto dessas coisas. Esse ideário ele é constitutivo, vamos dizer assim, da ideia de nação no Brasil, lá na República, né? E, enfim, aí tem a proclamação da República, pós-abolição, e logo em diante os positivistas vão começar uma luta por uma série de valores importantes. Um deles é, por exemplo, o direito do trabalho, porque a gente estava saindo da situação da abolição, então o mundo negro, o mundo das pessoas que tinham sido escravas ou eram filhos, netos de escravos, escravizados, estavam no Brasil com muita miséria, né, muito abandono social, uma completa não integração das pessoas à sociedade, e os positivistas começaram a defender a integração do negro e da população como um todo, à sociedade brasileira, uma integração à produção, ao direito, né? E no Brasil havia um choque entre as elites latifundiárias, oligárquicas, que eram liberais ou eram liberais oligárquicos, ou eram conservadores, né? Enfim, usavam essas duas expressões, liberais e conservadores, mas estavam ali, em vários partidos que se diziam republicanos, né? Que é a Primeira República, e contra os positivistas, que eram esse ideal revolucionário, que veio lá da proclamação, mas que eram, enfim, pessoas que estavam ligadas ao mundo da inteligência, ao movimento social, e não eram grandes proprietários, não eram classe média. O que seria o movimento social nessa época, assim? Tem a ver, por exemplo, com a questão da abolição, tem a ver com a presença no movimento cristão, católico. Positivistas são religiosos, ou tem como religião o próprio positivismo. Mas tem positivistas que são cristãos. Então, na época, obviamente, a religião, o catolicismo era a única grande crença, né, no Brasil, e tem positivistas que estão dentro do cristianismo. Geralmente, quando estão dentro do cristianismo, eles usam, enfim, uma ideologia que é um encontro entre as duas coisas, chama solidarismo, que a gente vai ver de novo no Pascoalini. Boa, entendi. Então, há uma relação entre cristianismo e positivismo, que é a ideia de solidariedade presente em ambas as ideias, em ambas doutrinas, vamos dizer assim. E nessa confluência a gente tem o solidarismo. Bem, aí, quando você chega nesse período, você tem no Rio Grande do Sul, por exemplo, a formação de uma política revolucionária, de longa história. Eu acho que nem cabe contar a história do Rio Grande do Sul com positivismo, é muito longo, mas essa formação que vem de Castilho, vem depois Borges de Medeiros e chega a Vargas, vamos dizer que ocupa ali o final do século XIX até o início do século XX, e forma essa figura que é o Vargas, que é um cara que vem da tradição castilhista e vem da tradição do Borges de Medeiros, do Partido Republicano Popular do Rio Grande do Sul. Aí você tem a formação de uma tradição positivista que lá é muito revolucionária, ela está muito ligada à ideia da formação de um Estado que defende direitos trabalhistas, direitos sociais, igualdade entre homens e mulheres, há um combate material do racismo, né, no sentido da desigualdade entre negros e brancos no Brasil se extirpar socialmente. E aí você está se formando essa tradição que vai chegar ao cúmulo dela, mas não é só no Rio Grande. Você tem positivistas pelo Brasil todo, inclusive no Ceará, né? Então, aqui é onde o Ceará estou, né? foi o primeiro estado a abolir a escravidão, não foi? Exato. Então tem uma presença de positivistas do Ceará muito grande, né? Mas não é tão organizado quanto no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os positivistas, eles tiveram governo, né? Tiveram constituição própria do Estado. Então, o lugar onde o positivismo teve mais base, mais força, foi no Rio Grande do Sul. Né? E é justamente por conta disso que você tem, na Revolução de 30, liderada pelo Vargas, uma enorme presença do positivismo nas frentes. A gente tem que lembrar outra coisa. A Revolução de 30 ela foi liderada por um grupo, vamos dizer assim, um agrupamento que a gente chama de tenentistas, né? Um movimento chamado tenentistas. Já ouvi falar, mas assim, a gente aprende na escola, mas a gente já aprende muito bem, assim, né? Então, mas rola na escola isso, né? Rola essa matéria na escola. Aí, o tenentismo é um movimento da classe média, de gente metida com o exército, de cadetes, pessoas de baixa patente. O Vargas tinha um rolê com o exército também, não tinha? Não, os tenentistas estavam com ele no 30. Então, era a galera que serviu o exército e tinha ideias positivistas, ideias progressistas e republicanas. Era uma classe média progressista. Você pode dizer que era a esquerda da época. É a esquerda da época. Né? E essa esquerda, ela tinha vários ideais socialistas. Tem gente que estava começando a virar comunista, tenentistas, por exemplo. O Prestes, por exemplo, é um tenentista, então faz parte do movimento do tenentismo. Tem a coluna Prestes, né, que é um movimento conhecido. Então, desse movimento do tenentismo, dos tenentes, você vai ter o surgimento de uma formação positivista muito forte no exército, que já vinha lá de trás da proclamação da República. Então,
O próprio Prestes, por exemplo, teve uma formação positivista. Todo mundo, vamos dizer que era todos os progressistas da década de 20 e pouco, tirando os anarquistas. Já tinha anarquista naquela época? O anarquismo é o primeiro grande movimento social do Brasil. Da década. Ele não é anterior ao positivismo, é posterior, mas é o grande primeiro movimento depois do positivismo. Né? Eles faziam greves enormes, os anarquistas. Tentaram até fazer revolução na década de 30. Pode crer. Então, assim, aí depois que o positivismo brasileiro, na década de 30, chega a uma revolução dentro do movimento do Vargas, e claro, incluía muitas pessoas diferentes que não eram só positivistas. Tinha conservador, tinha liberal, tinha todo tipo de gente. Mas o rolê intelectual era o dos positivistas. A formação do Vargas e as principais pessoas em torno dele eram o positivismo e os socialistas que tinham uma relação com essa ideia, que tinham uma formação positivista. Né? E nacionalistas formação positivista. Então essa noção ela está distribuída ali como vamos dizer que é a formação primeira dessa galera, né? Mas você também tem gente diferente, tem anarquista ou ex-anarquista, então que está no meio daquele processo. Como é um processo massivo, a Revolução de 30, né? Você vai acabar abarcando muitas ideias e movimentos diferentes. Inclusive, ideias que são tradicionais, conservadoras no Brasil. Você tem a presença muito forte da Igreja Católica, por exemplo, e de uma faixa mais conservadora dela, né? Enfim, é uma coisa que vai acontecer de forma mais genérica, mas o Vargas, por ser alguém do movimento republicano, do movimento positivista do Rio Grande do Sul, ter essa formação política e intelectual, ele sempre vai ser cercado de positivismo. Vargas, ele era um intelectual, mano? Assim? Ou ele era um cara mais de mãos à obra? Ensaios, textos, publica obras, não era, né? Mas no sentido de ser um homem que lia, que debatia ideias, que estava antenado às ideias do tempo dele, ele era muito antenado. E sempre cercado de intelectuais orgânicos, pessoas de alta capacidade de formular ideias, teorias, e capacidade de trazer também teorias de fora e desenvolver ideias nacionais. Isso ele sempre foi cercado de bons intelectuais. Então, positivistas ou de outras ideias. Ele também era um cara muito aberto a ouvir. Pode crer. Diz que a grande qualidade dele era ouvir. E sempre ouvia todo mundo e depois selecionava. Então, enfim, mas o Vargas tinha essa formação. Quando a gente chega, então, na década de 30 até 45, essa ideia positivista que estava ligada lá no Rio Grande do Sul, também é um avanço das ideias trabalhistas, socialistas, ele vai começar a se formar de forma pública, né, como ideias trabalhistas, porque, como todo mundo conhece, o Vargas, quando chegou ao poder, estabeleceu uma forte luta nesse campo trabalhista e social. É uma coisa interessante que determina a ênfase que isso tinha para eles. Antes do Vargas, antes de 1930, o Brasil teve alguns conflitos muito importantes, que era a negação do governo de pautas sociais e trabalhistas, a negação de negociar ou aderir a avanços nesse sentido, de forma que chegavam a afirmar que a questão social no Brasil era uma questão de polícia. Nossa, que loucura! Lembra alguma coisa? Lembra hoje um pouco, às vezes. O Brasil parece que a gente tá no looping, né? No looping eterno, né? Parece que o Brasil tá viajando para trás. E aí, quando o Vargas, quando ele foi candidato a presidente, antes da Revolução, ele queria candidato, perde, né? E depois vai para a Revolução e ganha na Revolução. Ele perde porque era aquela política do café com leite, né? Era Minas e São Paulo. Era tudo fraudado. Tá. Imagina. E ele do Rio Grande do Sul não pôde ganhar. Tudo fraudado na época. Então, assim, eles perdem, e aí vão vários estados se juntam, cima, Rio Grande do Sul é um deles, Paraíba, né? Mas ele já tinha uma ascensão política, assim, a perca foi por fraude mesmo. Ele já tinha uma ascensão política, ele já era Não, ele era uma grande liderança. O Datapovo já estava clamando por ele, era tipo isso? Ele era grande liderança do movimento dos tenentes, ele era considerado um grande líder nesse campo, grande líder do Rio Grande do Sul. Era um cara que tinha relações muito boas com os outros estados, Paraíba, Minas Gerais, com as lideranças, e foi apontado como líder, né, certo? Então, assim, vai tu, se tu não fizer a revolução, o povo vai fazer sem tu. Pode crer, pode crer. O Vargas talvez fosse mais capaz, por causa desse diálogo que ele teve sempre com a classe trabalhadora, com os intelectuais progressistas. Ele era com as fatias mais progressistas da sociedade, do exército, certo? Então ele era capaz de unir. Ele construiu um diálogo entre o progresso, as partes mais progressistas da sociedade, e a parte mais conservadora da sociedade, a burguesia da época e tal. Ele sempre tentou construir um diálogo para buscar o avanço de alguma maneira, ou pelo menos evitar retrocesso. Então,
Ele é indicado, ele é um cara jovem também, estava na ascensão dele total, assim, como político, tinha sido um político de muito sucesso no Rio Grande. Pode Então, crer. enfim. Vargas foi alguma coisa antes de ser o presidente? Tipo assim, não sei se existia governador, prefeito, essas coisas assim, existia? Sim, foi isso. Na época era o presidente de estado. Era governador, é isso? Isso, foi presidente do estado dele. Tem uma trajetória de liderança no Rio Grande primeiro. Então, ele vai surgindo como deputado, né? Até liderar o estado dele. E a partir daí chega a condição de. Ele foi ministro da Fazenda. Ah, ele foi ministro na República Café com Leite? Sim, foi no governo anterior. Havia, claro, uma sociedade organizada politicamente, né? E o Vargas teve um desenvolvimento importante na política do estado dele. Acontece que o Partido Republicano, que era o partido mais importante do Rio Grande do Sul, tinha essa luta de interesse pelo Rio Grande. Como Minas Gerais, havia uma luta de interesse por Minas Gerais. Na quebra da República de Café com Leite, como você falou, na tentativa de São Paulo eleger mais uma vez um paulista, os estados que tinham uma política própria, enfim, que já queriam fazer esse passo à frente de quebrar essa política que era mais ou menos, estava fraturando o Brasil, né? Então cada estado tinha sua própria política, havia um acordo entre eles lá embaixo, e isso estava fraturando cada vez mais, estava surgindo um interesse de separação no Brasil, uma desunião. Entendi, tipo os estados assim estavam querendo meter o foda, estavam querendo dividir o Brasil, era isso? Cada vez mais havia um interesse de fragmentação, uma insatisfação com aquela união, entendeu? Entendi. Então, você tem uma degradação, vamos dizer assim, da unidade. Essa é uma relação interessante. O avanço da desunião, da desintegração do Brasil, e o positivismo tinha uma ideia herdeira lá dessa ideia de independência, que é uma ideia de unidade, né? E a Revolução teve esse interesse de unir o Brasil. Unir o Brasil dá um projeto, né? Vargas representava essa ideia, né? Que vinha desde, como eu disse, os tempos da independência. Você pega um José Bonifácio, um Gonçalves Leite, a ideia de unidade de projeto. E o Vargas apresentava isso, com essa ideia de cientificidade, né, que está presente no positivismo, de racionalidade, e de república, de democracia. As pessoas gostam muito de falar do Vargas como um antidemocrata, mas a verdade é que o Vargas ele fundou a democracia no Brasil. Até o Vargas a gente não tinha eleição, o povo que era pobre ou a mulher não podia votar. Vargas que cria isso. Até aquela eleição, a situação do povo ainda era de escravidão. Tinha acabado a escravidão oficial, mas a situação real, concreta, era de escravidão. Não existia nenhuma regra. Todas elas viviam escravizadas ainda. Vargas foi quem introduziu o voto feminino? Introduziu o voto feminino. Inclusive, tem uma ideia muito interessante. O movimento feminista era varguista, certo? Naquele período. Ele estava totalmente ligado ao Vargas, porque o Vargas foi o único político que teve sensibilidade. Os positivistas, eles eram a favor do voto feminino desde sempre. Interessante. Que representava esses interesses mais progressistas da época. E o Vargas, ele foi um grande político que, muito jovem, tornou-se presidente do Rio Grande do Sul, encerrou um enorme período do antecessor dele, que era o Borges de Medeiros, né? E se tornou o grande líder daquele estado. Era o caudilho, como diziam, né? O líder, o chefe do estado. E um cara muito progressista. Então, que defendia o voto secreto, o voto feminino, era contra a corrupção eleitoral que destruía as eleições do Brasil, né? Que assim, não existia eleição legal, de fato. Era tudo corrompido, né? Então, assim, 1930 foi uma ruptura completa, cara. Com esse pensamento positivista, com esse pensamento progressista da época, foi uma ruptura completa com aquela degradação escravista, corrupta das eleições e anti-unitária, era contra a unidade do Brasil, né? Divisionista que existiu. A partir dali, você tem uma ideia. Essas ideias trabalhistas que estavam presentes ali, que é a ideia a defesa da questão social, o Vargas defende isso num discurso logo que assume e também na sua eleição, né? A ideia que a questão social era uma questão fundamental, não era uma questão de polícia, entendeu? Era uma questão básica para a unidade do Brasil, para o progresso nacional, né? Que é uma ideia calcada na concepção positivista que ele tinha. Ele defende os valores cristãos da solidariedade, do bem comum, como valores que unem o brasileiro, né? Não é uma defesa conservadora do cristianismo, mas uma defesa da essência solidária do cristianismo, de amor, de unidade. Interessante. Muito legal, né? Então, e consegue criar um grande diálogo entre massas no Brasil, entre movimentos distintos. E a partir dali surge, então, a possibilidade de... Aí a gente tem que lembrar que na década de 30 tinha um atrito gigantesco entre comunistas, que vão aparecer o Prestes, né, essas figuras, que tiveram uma formação muito positivista, mas eles aderiram a outra ideia, que era a ideia dos russos, né? do comunismo, do leninismo. E vai começar a se organizar no Brasil de forma muito intensa, e também vai começar a se organizar um movimento influenciado pelos europeus, a direita europeia,
no caso francês, italiano depois, do integralismo brasileiro ou de fascismos, né, de concepções fascistas inspiradas na experiência italiana. Também vai se organizando no Brasil, muito ligado à igreja, nesse segundo caso. Porque é isso que eu ia perguntar. Essas ideias fascistas, a Itália conseguia fazer influência aqui via igreja, era isso? Porque a gente não tinha um mundo globalizado, né? Está ligado aos católicos, à organização dos católicos, movimento conservador. Lembra também hoje em dia. Mas o fascismo ele está ligado ao movimento católico, certo? Por exemplo, ele começa a se formar no Brasil nos círculos católicos, que era um movimento popular que organizava os trabalhadores católicos, e era um movimento de natureza sindical e corporativista, por exemplo. Entendi. Teve em todo canto, né? Interessante, então, velho. O fascismo ou o integralismo são coisas diferentes, o fascismo e o integralismo, mas elas moram na mesma casa, vamos dizer assim, né? Elas moram na mesma... É um conjunto de ideologias que tem como concepção um nacionalismo extremista, de identidade, que tem concepções raciais próprias e de organização dos trabalhadores em uma dimensão corporativista. Nisso, essa coisa da organização dos trabalhadores vinha ao caso do Vargas, como dos comunistas também, que também pensavam nisso, organização dos trabalhadores. Também vinha ao caso do Vargas. Então, a princípio, o Vargas ele não queria bater de frente com ninguém, ele queria o progresso nacional e aceitava qualquer um que apoiasse o governo dele. Que viesse em socorro dessas pautas, da pauta trabalhista, dos trabalhadores. Isso, todos que defendessem o direito do trabalhador, né, a organização dos trabalhadores, tiveram liberdade de se organizarem no primeiro governo Vargas, que é o governo provisório. Vargas, então, ele era contra perseguição de comunistas a princípio, ou proibição clandestinidade, qualquer coisa assim. E também, inclusive, o Prestes, na Revolução de 30, foi chamado para liderar a Revolução. Foi chamado para liderar a Revolução. Na época, ele ainda não existia o comunismo organizado, mas ele foi chamado para liderar e ele negou justamente porque estava nessa fase de conversão ao comunismo e não via o caráter da Revolução Brasileira do jeito que ele queria que fosse. E como que a Rússia conseguiu influenciar, transmitir essas ideias comunistas aqui para o Brasil? O fascismo via a igreja. E os russos, como é que eles conseguiram introduzir essas ideias aqui no Brasil? Claro. O pessoal viajava para fora ou vinha visitar, né? A princípio, mas também a tradição dos textos e tudo. Claro que isso começa numa roda mais intelectual e pessoas como Prestes, pessoas com uma capacidade já aguçada, mas também uma comunicação mais internacional entre os sindicatos, os trabalhadores. Claro, a base social do comunismo, naturalmente, é o sindicato. Como uma base social dos católicos, a princípio são círculos de trabalhadores católicos, que também se sindicalizam. Então, há uma luta sindical entre integralistas, nacionalistas de direita, comunistas, e no meio que dançando entre os dois lados, às vezes mais próximos dos integralistas, às vezes mais próximos dos comunistas, dependendo do contexto, do momento histórico, você tinha o trabalhista, um sujeito que era um socialista democrático, né, ou um republicano, assim, você pode usar mais de uma expressão para explicar o que ele era, de uma formação positivista e muito ligada à figura do Vargas. Então, você tem sujeitos que estavam nessa visão e eles eram muito ligados ao governo do Vargas. Então, nunca deixaram, então, nunca abriram mão, nunca, né, se distanciaram. Tanto é que tem um momento que os comunistas, eles, que já eram oposição, né, desde o princípio, vão para o clandestino, vão 36, eles tentam uma revolta e tal. Tem um certo golpe interno no governo Vargas, um setor mais conservador, mais reacionário, utiliza-se disso para justificar o endurecimento do regime e os comunistas vão para a clandestinidade. E aí, no ano seguinte, são os integralistas que tentam fazer um golpe, né? Não mais os comunistas são integralistas. E aí também o Vargas ele vai para cima e segura, né? Isso acaba levando o Brasil a esse contexto de revolta, de revolução, na véspera da Segunda Guerra Mundial, a situação de os setores militares mais conservadores pressionarem um fechamento das instituições, né? E o Vargas, que ele era um conciliador no momento, era uma situação muito difícil, ele aceita continuar na liderança do país, mas o governo é tomado por essa fatia militar. Então, assim, isso vai de 37 a 45, e aí é um governo muito mais... o Vargas ainda defende as mesmas coisas, concilia vários avanços importantes, mas você tem um fechamento do regime e um discurso um pouco mais reacionário por parte dessas lideranças, né, que estão ali dentro do governo. Mas isso é por causa desse controle, né, militar do regime, que é muito ligado ainda a setores mais conservadores, como latifúndio,
classes mais conservadoras também. Entendi. Isso é importante. Eles vão pressionando o Vargas o tempo todo, mas como o Vargas é o grande líder popular da Revolução, eles não podem simplesmente cortar a cabeça dele e substituir. Porque aí acaba tudo, né? Desmonta tudo. Quem tinha as massas era o Vargas. Quem tinha o amor do povo era o Vargas. Entendi. Não era o general fulano. E aí, você chega até 45, onde o Vargas já estava abrindo o regime, recriando os partidos, preparando o Brasil para a redemocratização. E eles não queriam que ele fosse presidente na eleição, ser eleito, com certeza ser eleito. Não queria que ele fosse candidato. Queriam que impedir que ele fosse candidato, totalmente, 45. Ele estava reorganizando os partidos e queriam impedir que ele fosse candidato. Aí voltamos para o trabalhismo. O Vargas, durante esse período, de 30 a 45, ele tentou mais de uma vez criar um partido sem condições. Ele queria criar um partido trabalhista, ou socialista, ou social-democrata, os nomes diferentes para a mesma ideia, de forma geral, né? Que o trabalhismo era socialista e democrático. A social-democracia, essa mesma ideia, e o Partido Socialista seria essa mesma coisa. Então, na concepção do Vargas, que é uma concepção de base positivista, ele acreditava no socialismo como um regime de progresso, de igualdade dos trabalhadores, mas também acreditava na democracia como organização do regime, do poder e da economia. Então, era essa concepção. Na visão dele, não era uma ditadura que ia resolver. A ditadura de 37 não foi ideológica para o Vargas, foi imposição do regime do momento, né? Pelo contrário, ele queria um grande partido popular de base sindical. E ele tentou construir isso. Várias vezes não conseguia naquele período por causa dessas intempéries do momento do Brasil. O Brasil e o mundo estavam mergulhados em conflitos pesados, né? A polarização. Total, a polarização total da sociedade. E o Vargas tentou segurar de todo jeito. E, de certa forma, se não tivesse sido o Vargas, o Brasil talvez tivesse entrado numa grande ditadura fascista, certo? Ou talvez uma revolução comunista frustrada ou não, muito sangrenta. A gente não sabe. O Brasil talvez tivesse se dividido, né, em vários pedaços. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. O Vargas é o grande agente responsável pela unidade do Brasil, do período. E em 45, ele estava querendo criar um partido chamado PSD. Partido do Kassab. Nada a ver com engraçado. A ideia é criar um grande partido chamado PSD, que seria o partido do Vargas, do getulista e tal. Mas você tem um desentendimento, mas na verdade uma diferença, né, importante, internamente, esse partido que ele estava tentando criar, entre a ala militar do governo, inclusive que golpearam ele em 45, ainda, né, e a ala, vamos dizer assim, sindical, dos trabalhadores. Entre os latifundiários e políticos pragmáticos, das famílias tradicionais, estavam no governo por pragmatismo, e a população, a massa mesmo que estava se sindicalizando, a classe média de intelectuais progressistas. Então, existia uma diferença que é difícil de misturar, como se fosse uma ala direita e uma ala esquerda dentro do governo, né? Uhum. E aí, esse conflito ele vai se dando ali no processo de formação desse partido, e acaba que essa classe média progressista, esses sindicalistas e trabalhadores, enfim, a base popular do Vargas decide não ficar dentro do PSD. E uma das principais lideranças desse processo no Rio Grande do Sul chama José Vecchio, né? Um grande sindicalista que era amigo do Vargas, militante do Vargas, mas ele era rebelde, ele não seguia a risca, não. Tinha muita independência de pensamento, então decidiu, junto com os sindicalistas da época, eram, né, vários importantes, construir outra organização. Só uma dúvida, quando você fala sindicalistas, essas coisas tal da época, o Brasil ainda era um Brasil muito... Não era um Brasil industrializado ainda, né? É um Brasil muito monocultura e serviços, né? Tinha sindicato de várias coisas, de portuário, sindicato já ligado à agricultura, tinha sindicato ligado a serviço. Entendi. Enfim, sindicatos gráficos, né? Enfim, tinha vários setores. O iniciozinho da indústria. Entendi. Isso era... Ele sindicalizava pesadamente a população. O pessoal do jornalismo. Então, sindicalização. Claro, não era ainda como vai se tornar... Mas lembrando que os 15 anos do Vargas, ele já industrializou bastante o Brasil para o estado do mundo da época, certo? Sim. Então, mas sindicato rural também. Então, assim, esse processo de sindicalização dos trabalhadores é um processo central no estilo de governar e de fazer política para os trabalhistas e para o Vargas. Boa. Aí ele foi e o PS se separou do PSD. Pronto. Esse grupo que se separa, que é essa base popular, ela cria com o Vargas auxilia um outro partido que chama PTB. Na época eles mandam até emissário para a Inglaterra para se informar de como estava o avanço do Labour Party, que é o Partido Trabalhista Inglês, né? E o Brasil já nasce com um partido trabalhista, social-democrata, que tinha uma tendência própria, uma longa história positivista,
intelectuais positivistas estavam presentes ali, e de trabalhadores sindicalistas estavam atrelados a essa ideia de trabalhador nacionalista, trabalhador patriota, né? Então esse trabalhismo nacionalista, que tem intelectuais positivistas, que são nacionalistas, que ajudaram a formar a nação lá atrás, né? No Rio Grande do Sul estavam muito organizados, inclusive na igreja positivista. E tinha essa forte relação com o sindicalismo e tal. E isso também os setores cristãos, muitos influenciados pelo positivismo, pelas ideias solidárias, então, da doutrina social da igreja, tem muito a ver com isso. Então, ali há uma confluência dessa ideia de solidariedade, progresso, próprio do positivismo, do positivismo cristão, e de organização de trabalhadores, próprio da organização sindical. Então, esse é o trabalhismo na sua primeira semente. Então, assim nasce um trabalhadorzinho brasileiro, um trabalhista brasileiro, assim? Oi? É assim que nasceu o brasileirinho trabalhista, então? Ele nasce dessa concepção de um cristão progressista, né, que não é um reacionário, não é um conservador, é um cara que acredita em ciência, acredita em educação, um intelectual mais ligado a isso de forma mais doutrinária, teórica, o trabalhista do sindicalismo mesmo, o trabalhador organizado, tem ou não tem formação muito profunda, depende do sujeito, mas que compreende essa ideologia nacional, né, e científica, como uma concepção central para o seu trabalho de organização popular, de sociedade para os trabalhadores, de democracia para os trabalhadores, de conquista de direitos. Então, essa é a semente fundamental. E que tinham consciência da luta contra o racismo ou a luta contra a exploração trabalhista, próprio da época, que tinham consciência da importância disso para a proclamação da República, para a luta por um Brasil mais independente. Então, essas concepções nacionais de desenvolvimento, de progresso, são a semente. Maravilha. Época, né? E a luta por direitos, acima de tudo, a luta por direitos eleitorais, de votar, trabalhistas, direito à propriedade, direito ao emprego, né, à indústria, ao desenvolvimento, direito à educação. Então, o Vargas, ele tá luta alimentação, Vargas cria um serviço de alimentação, que é um dos primeiros do mundo, sabe, criando grandes restaurantes populares. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Além de todo o desenvolvimento econômico, tem um desenvolvimento social muito grande, que ele está tentando construir ali com o crescimento brasileiro. Sustentar um modelo de desenvolvimento de previdência, de aposentadoria, de, enfim, limite de horas de trabalho, de habitação popular, o início da saúde, o início da educação, o início da política cultural. Então, tem essa dimensão humana e total do varguismo, que era próprio do positivismo, próprio da ideia dos trabalhadores, né, e dessa ideia nacionalista. Agora ali, do cristianismo também, em sua concepção social democrática, né, nesse período, ali entre 1870 a 1930, que é essa formação dos trabalhadores com a influência do positivismo, do nacionalismo, do cristianismo, até depois formação do partido em 45, então tem toda a maturidade que se cria, um caldo de cultura mesmo, que hoje a gente perdeu muita consciência disso, mas toda uma maturidade. Então, a linguagem deles era uma linguagem em relação à defesa da nação, da soberania nacional e de valores que eles chamam de cristãos, valores solidários, valores de amor ao próximo, de cuidado, de servir, né, ao próximo, que estão presentes de forma mais sistematizada no positivismo, como uma ideia científica, de sociologia. Lembrando que o positivismo é também o início da sociologia, Durkheim, quem estudou sociologia vai lembrar, o Comte, são caras que criaram as ciências sociais, estão pensando no início das ciências sociais. Então, o que eles tinham também a ideia de função social da propriedade. Já ouviu falar disso? Função social da propriedade? Já, quem fica falando muito sobre isso é o Boulos, né? Quando fala de moradia aqui em São Paulo, ele fala muito sobre isso. É essencialmente trabalhista, porque ela vem do positivismo, ela foi desenhada pelo Augusto Comte, depois foi sistematizada por um jurista chamado Duguy, Leão Duguy, não sei, e que a ideia é de que a propriedade, o seu regime, né, a sua forma de funcionamento deve ser de direito público e de interesse público, interesse social, isso é, o interesse da terra deve ser de toda a sociedade, do Estado também, e não simplesmente do indivíduo.
forma que você tem direito à propriedade privada, desde que ela faça parte do interesse de toda a sociedade. Isso é do interesse da sociedade que as pessoas possam morar, então ótimo. Então todo mundo tem que ter propriedade para morar, para habitar, que é um direito de todos, é uma necessidade de todos, né? Mas no momento que isso causa um distúrbio social, uma desigualdade, por exemplo, quem usa a propriedade para acumular terra e especular terra e fazendo outras pessoas não poderem morar, né? Ali, então, a propriedade não está cumprindo sua função social, que é gerar abrigo, habitação, desenvolvimento produtivo, né? Trabalho, renda, etc, etc, etc. Quando a sociedade não cumpre suas funções sociais, certo? Ela passa a propriedade a não ter, o sujeito não ter legitimidade sobre ela. Que a razão da propriedade existir é que ela sirva as pessoas, né? E não sirva contra as pessoas. Uma coisa que eu tô percebendo muito é que as coisas que são profundas, assim, no Brasil, as coisas profundas sociais no Brasil, a gente vê até hoje, assim, são coisas do trabalhismo e desse Brasil que foi fundado por esse positivismo e o Vargas. Faz sentido? O positivismo, o nacionalismo próprio do Vargas, né? É uma noção que vai formar o Brasil, mas não é só do Vargas, é de um conjunto. O Vargas fazia parte, vamos dizer, desse movimento histórico, né? E o Vargas é o grande líder humano desse movimento histórico. Então, a gente fez uma revolução de natureza republicana em 1930, democrática em 1930, que estava carregado do ideário positivista nacional, né? E isso vai evoluir. Você também tem muitas outras ideologias em luta, em conflito, né? Ideias conservadoras, ideias comunistas, ideias cristãs de variados espectros, que vão ficar lutando ali na década de 30 até a década de 40. Quando o Vargas chega ao poder de novo, lembrando que ele é golpeado em 45 e fica uns anos como senador, com baixa atuação política a nível nacional, ele estava basicamente ajudando a organizar o PTB, certo? Certo. Quando ele é candidato a deputado e senador no Rio Grande, ele ganha para os dois cargos, que na época podia, mas assume senador, assume o lugar dele de deputado, um cara que é um líder do cooperativismo no Rio Grande do Sul. Aliás, na época, o cooperativismo agrícola estava muito ligado ao surgimento do trabalhismo. Esse mesmo período, ali de formação do partido, início do partido, entra um cara no partido chamado Alberto Pasqualin, né? Que inclusive trouxe esse líder cooperativista, e um monte de gente. O Pasqualini era um cara de formação positivista e cristã, certo? Como era o Vargas, né? Mas estava muito mais ligado à igreja, essa concepção social do cristianismo. E ele é um intelectual muito profundo e rodeado de intelectuais extraordinários e de lideranças sociais. Ele tentou criar um próprio partido, estava pensando em criar um partido próprio. Mas antes era um movimento social, chamado USB, né? E essa União Social Brasileira, que eles estavam pensando em tornar partido, seria um partido de intelectuais, socialistas, nacionalistas, positivistas, numa compreensão geral, trabalhistas, vai não tendo capacidade de ser um partido em si, né? Ali no surgimento do PTB, vamos dizer como grêmio, como agrupamento, como coletivo, eles são puxados para dentro do partido pelos sindicalistas, né? Que admiravam muito o Pasqualini, né? Gostavam muito do Pasqualini, admiravam muito o Pasqualini, mas o Pasqualini ele tinha uma cabeça-mente, ele era um cara de mente autônoma, ele não era um seguidor do Vargas, ele tinha feito a revolução, lutou na revolução, se aproximou e se afastou do Vargas ali em momentos, certo? Mas ele tinha uma mente própria, então ele não era um seguidor cego do Vargas, como, aliás, as grandes lideranças não eram, né? Vargas foi muito mais um mediador do que esse general ali, né? Assim, as pessoas em torno dele eram muito mais, a fidelidade era construída. Então, o Pasqualini entra no partido e começa a ser o líder intelectual do partido, doutrinário. E, assim, isso com uma responsabilidade que a própria parte dos trabalhadores do partido puxavam para ele, o Vecchio, né? Puxavam para ele tinha essa capacidade de formular a ideologia do partido. E o Vargas aponta ele e um outro sujeito chamado Temperane Pereira, também um gaúcho, como os primeiros doutrinadores do partido lá no Rio Grande do Sul. Que, obviamente, isso vai se expandir
no resto do Brasil à medida que o partido expande. E aí ele começa a escrever, né, o básico ali e enunciar o básico ali do que seria uma ideia a princípio. E a gente vai ter, então, o primeiro modelo de uma ideologia para o partido, as primeiras diretrizes, né? Então, ele tem esse aspecto. Ele é candidato ao governo no início, primeira eleição do PTB, e perde por pouco. Era um cara que era ligado ao Vargas contra ele, que era outro ligado ao Vargas, era o Vargas. Né? E o Vargas apoia o Pasqualini, mas fica um pouco neutro, não entra com muita força. Né? O Brasil tá cheio dessas, né, velho? Aí o Pasqualini perde por pouco, porque os comunistas ficaram contra o Pasqualini com outro cara. Incrível, né? Um terceiro cara. Não, contra o... entendi, contra o primeiro, entendi. Contra o primeiro. Então, os dois estavam disputando, o Pasqualini e esse outro cara, e você, nesse conflito, tem os comunistas do outro lado, certo? Então, a presença dos comunistas queimando, falando contra o Pasqualini e tal, o Prestes chamando ele de um monte de coisa. Então, havia uma propaganda contra ele. Isso fez uma pequena diferença. Então, chamavam tanto o Pasqualini de comunista, de um lado, a Igreja Católica, os conservadores, quanto os comunistas chamaram ele de um cara à direita, né, e tal. Pasqualini era o Ciro da época, foi o Ciro da época. Levou muito porrada no Rio Grande do Sul lá, nessa eleição, e ele perdeu por uma diferença, né? E aí, mas o Vargas, ele sabia do potencial dele como líder pro partido, e aí sua importância. Também o respeito que ele tinha de todos. Então ele fala que mesmo que ele perdesse a eleição, ele ia ganhar, que as ideias dele seriam de todos, copiadas por todos. Ele literalmente era o Ciro da época. Lembra. O Pasqualini lembra muito o Ciro. Eu acho que tem um líder que lembra historicamente o Ciro, é o Pasqualini. E aí você tem uma presença dele ali, ele depois é senador, né? E vai fazer um trabalho muito importante que vai levar à criação da Petrobras. Ele vai ser o relator da Petrobras. Calma, mas Petrobras é outro episódio, né? Petrobras é outro episódio. Não, a gente não vai falar da Petrobras, não. Eu quero dizer que dá um salto aí, então, desse período que é a volta do Vargas ao poder, né? 51, todos os trabalhistas, então, estão ali organizados. Você tem alguns anos já de partido, desde 45, 46, a organização do partido, né? Então, ali já os trabalhistas estão organizados e já tem uma nova geração. Galera bem nova. Aparece ali um Guerreiro Ramos, aparecem figuras novas que cresceram na década de 40 na política, né? Tinham vivido uma juventude política. Então, na década de 50, você já tem figuras novas. Por exemplo, figuras novas chamado Goulart, figura nova chamado Brizola, né? O aparecimento desses jovens do trabalhismo. Os intelectuais, como Guerreiro Ramos e o Abdias Nascimento, e os grandes políticos, né? Maravilha, mano. Maravilha. Esse é um momento que eu acho que dá pra gente construir uma ideia sobre isso no futuro. O último governo do Vargas, que leva até a morte dele, a gente tem poucos anos aí de comprar contar. Dá para fazer uma longa conversa só sobre isso, que é um momento que o Brasil vai consolidar as maiores conquistas, não só no governo dele, mas também para o futuro. São coisas que são semeadas ali para o futuro. E é um momento que o partido vão parir suas lideranças históricas. Brizola, João Goulart, seus intelectuais. E a gente vai ter, então, uma década de 60 e 50, são essas duas décadas, né, de 50, da posse do Vargas e seu discurso, até 64, né, não dá nem 2 décadas. Mas esse período democrático da história do Brasil vai ser o maior período de pensamento, legados e conquistas do Brasil antes da ditadura militar. Né? Maravilha, mano. Enfim, pode ter um episódio só para Petrobras, que é uma conquista específica. Nesse momento, Pasqualini ele vai falecer nesse período, né? Ocasionado por uma construção AVC, um problema cerebral. Desde que ele passa os últimos anos uma situação assim, de baixa produção, de não conseguir falar direito, né? Tudo. Então deve ter tido um derrame, que a gente chama de forma geral, né? Mas antes ele estava no Senado e uma das lutas dele
é uma lei para regulamentar o sistema financeiro e bancário. Eita, ele era o Ciro da vez mesmo, mano. Nossa, ele era muito mais progressista, né, para a época, na noção de muita gente, do que acho talvez a história do momento suportasse. Daí porque o Vargas respeitava e cuidava do Pasqualini, mas eles viviam em conflito, porque o Vargas segurava muito as coisas, né? Não era possível avançar na velocidade do Pasqualini, e já o Pasqualini era um quadro de progresso, né, de vanguarda. O, Pas, o Pascoalin cabe um episódio só pra ele, não cabe também? Sabe, com certeza. O Vargas e o Pasqualini merecem episódios para contar. Eu acho que a gente pode ter uma próxima história só para falar do último governo Vargas, né? Eu pincelei bem por cima, então muita coisa aqui que a gente falou tá muito, não se tem nome para não encher a cabeça da galera. Não, mas eu acho que deu pra contextualizar bem assim como nasce o trabalhismo. Não, evitei datas em excesso, porque se vocês quiserem ler com detalhes, tem um livro chamado As Origens do Trabalhismo Brasileiro, José Augusto Ribeiro, um outro chamado Trabalhismo e Socialismo no Brasil, do Muniz Bandeira. Os dois têm em PDF, fácil acesso. Eu organizei essas coisas até em um canal de Telegram. Boa. E as pessoas podem ter acesso a isso. São livros que são curtos, né? Nenhum deles excede, eu acho, 100 páginas, 150 e tal. São livros pequenininhos que contam de forma sintética e com informações discriminadas, assim, de nome, data, sucessão cronológica perfeita, que de fato o início, a origem desse pensamento. Maravilha, ó. Só vou deixar aqui pro pessoal. Pessoal, então, ó, vamos também procurar como é que a gente vai organizar isso aí pra gente montar uma galera. Pode ser pelo grupo de Telegram. Vou pensar aqui ainda direitinho. Eu e o Samuel vamos pensar direitinho como é que a gente vai montar. Se você escutou esse episódio pelo Spotify ou pelas plataformas digitais aí, entre em contato, segue a gente nas redes sociais para conversar com a gente, para descobrir como que a gente vai organizar aí, se vai ser grupo de Telegram. Vamos ver também aí de construir um apoio, ou coisa do tipo. Beleza, Samuel? Pra gente desenrolar esse projeto. E queremos saber também a opinião de vocês aí. O que vocês acharam do primeiro? Esse aqui é o piloto, né, Samuel? Podemos chamar de piloto, É né? o piloto, é o piloto. Eu acho que a gente tem que organizar bem. Eu acho que esses tópicos que eu falei agora, a gente pode até entrar mais, por exemplo. Eu acho que tem que ter um episódio só sobre positivismo, tem que ser um episódio só sobre Revolução de 30, entendeu? Boa. Acho que a gente pode fazer essas coisas. Maravilha. Então, pessoal, contamos com vocês aí para abraçar o projeto, para deixar comentário, deixar sugestões, pra gente aí colocar esse trem pra andar. Samuel, só é isso então, mano? Isso. Eu acho uma coisa legal que a gente podia fazer é chamar mais um convidado em algumas situações. Isso tem que rolar muito, mano. Inclusive, um daqui que eu já tenho o WhatsApp e o contato é o professor Nelson Marconi, a gente pode chamar ele. Demais, demais. Eu acho que a gente tem que fazer um para desenvolvimentismo com o Nelson Marconi, neo-desenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo com o Nelson Marconi. Boa. Eu acho sobre que tem um cara que é muito massa, não é do PDT ou do trabalhismo necessariamente, mas é uma das maiores referências nacionais no debate sobre positivismo, conhece tudo da história, que é um cara chamado Gustavo Biscaia. Eu acho que assim, essas, vamos dizer assim, tradições internas ao trabalhismo, que são as ideias que formaram o trabalhismo, tem que ter, a gente tem que conversar com caras que representam isso de forma isolada. Porque eu sou um trabalhista no sentido geral, né? Sim. Então, tudo isso faz parte do que eu acredito e defendo, mas cada dessas ideias tem uma ramificação. Então, tem um sujeito lá que às vezes é um cristão trabalhista. Ele é pasqualinista na veia, entende? Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal para a gente desenvolver depois. Tem uns caras de soberania nacional, que defendem essa coisa da defesa nacional, e aí eles focam muito em elementos patrióticos, nacionalistas, né, geopolítica, né, defesa do Brasil, sobre a estratégia nacional, então, economia, né, a questão militar. Então, tem várias convidados que pode ser bacana, né? Isso, eu acho que a gente vai fazer isso no próximo. Beleza, então, ó, manda um salve pra galera aí pra gente finalizar, então. Salve, salve. É isso, galera. Siga a gente também. Oi, desculpa. A gente não conseguiu ainda a inscrição para despedida. A gente vai criar um jargão aqui pra entrada e pra despedir. Então é isso, galera. Ó, segue a gente nas redes sociais e vamos aí formar esse rolê pra gente. Pra ficar da hora, tá ligado? Vamos contar a história através do olhar do trabalhismo. Beleza? É nóis, Samuel. Então, mano, tamo junto, viu?
Tamo junto. É nóis, falou!